Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando nossa discussão sobre fármacos que atuam no sistema cardiovascular, hoje nessa videoaula iremos abordar sobre a terapêutica padrão ouro, principalmente, de um quadro denominado angina pectoris, tá certo? Então vamos lá, vou aqui abrir o nosso material para a nossa discussão. Então tá aí, vamos falar hoje sobre a terapêutica de uma condição clínica chamada de angina pectoris. Como de praxe, vamos definir o que é angina pectoris, A angina pectoris é um quadro clínico no qual o paciente apresenta uma sensação de desconforto, peso, pressão e desconforto na região retroesternal, ou seja, aquela região do osso externo que está à frente ali no nosso tórax, está bem à frente da nossa cavidade torácica, E essa sensação de peso, desconforto e inclusive dor, ela é irradiada, ou seja, ela se espalha para o braço esquerdo ou região de trapézio, pescoço, provocado pelo esforço, geralmente piora com o esforço e o paciente tem um alívio com o repouso ou com o uso de fármacos chamados de nitratos, que nós já discutimos sobre os nitratos lá na farmacoterapia da RAS, da hipertensão arterial sistêmica. O principal nitrato utilizado aí é o dinitrato de isosorbida, que atua na via do óxido nítrico, ok? Então, essa é a definição de angina pectoris, um quadro clínico caracterizado por dor e desconforto retroesternal, irradiado para o braço esquerdo, para a região do braço esquerdo e pescoço, que piora com o esforço e alivia com o repouso. Geralmente é essa a questão, ok? Então, nós temos dois tipos de angina. A angina é chamada de angina estável e a outra angina é chamada de angina instável, A estável é uma angina um pouco mais tranquila, E a instável já é causada por uma placa. Quando a gente fala placa, a principal condição clínica associada à angina porque esse desconforto, essa dor, ela é causada por um fenômeno de obstrução de vasos sanguíneos. E essa obstrução se dá pelo acúmulo de LDL colesterol e dentre outras células aí, que formam a placa de ateroma. Então, essa obstrução ela está associada com a aterosclerose, que é a chamada placa aterosclerótica. E a angina instável é causada por uma placa instável, ou seja, é uma placa que ela tem uma mobilidade maior e geralmente é uma angina que ocorre em repouso. O paciente está parado, não está fazendo nenhum tipo de esforço físico e a dor começa, ele sente aquele desconforto, é imprevisível e a dor pode aumentar sem nenhum motivo aparente. A estável é aquela angina clássica, o paciente fez um esforço, começa a sentir o desconforto, a dor, ele fez o repouso, a dor e esse desconforto cede. A instável é o contrário. Mesmo com ela ocorre repentinamente, esse desconforto e essa dor ocorre repentinamente, E o esforço pode aumentar essa característica de desconforto e dor, tá certo? Então, o paciente normalmente em repouso, ele começa a ter aí desconforto e dor, Geralmente é um resultado aí dos espasmos da artéria coronária, e a artéria coronária que é a principal alvo aí das obstruções das placas de ateroma, tá? Então, falamos, da angina pectoris estável, que é provocada pelo esforço físico, especialmente em temperaturas mais frias, após uma refeição aí mais exitosa, O paciente também sente e a dor desaparece rapidamente com o repouso. E em alguns pacientes a dor ocorre previsivelmente a um certo nível de esforço. Essa é estável, que é diferente da instável, que a dor e o desconforto aparece repentinamente, é imprevisível, E mesmo com o paciente em repouso. Bom,
Falando um pouquinho da etiologia, da patogênese, né, como eu havia dito há pouco tempo, né, há alguns minutos, os sintomas eles são resultados de uma isquemia miocárdica devido ao fluxo insuficiente de sangue através dos vasos coronários alterados por aterosclerose. Em outras palavras, há uma obstrução devido à formação de placa aterosclerótica, devido à aterosclerose, e essa obstrução limita o fluxo sanguíneo, pode gerar o que? Isquemia, ou seja, ausência de fluxo sanguíneo ou baixo fluxo sanguíneo. Isso pode levar a uma hipóxia e, eventualmente, dano ali nos vasos coronários, que são os vasos que irrigam o músculo cardíaco, e isso causar, por exemplo, uma parada, né, cardíaca, né, devido à isquemia e hipóxia, né, a ausência de oxigenação. Sintomas clínicos, né, o histórico do paciente, ele vai ser padrão ouro para o diagnóstico, né, e geralmente realiza o diagnóstico quando o paciente apresenta, por exemplo, uma dor retroesternal, dispneia, náusea, arritmia, inquietação, e a dor diminui após o uso de fármacos chamados de nitratos, tá? Então, geralmente, o paciente, o quadro clínico, ele é desfavorecido, né, por condições como hipertensão, obesidade, hiperglicemia, hiperlipidemia, né? E é muito importante a ausculta, né, a anamnese física do paciente, a ausculta para avaliar os batimentos cardíacos, a respiração. Então, o exame físico é muito importante, né? E as investigações, né, podem ser utilizadas tanto parâmetros laboratoriais, né, como o hemograma, né, a dosagem de hormônios e a dosagem de marcadores de lesão tecidual de músculo cardíaco ou de atividade, né, de células cardíacas, como a troponina, IIT ou a creatina fosfoquinase do tipo MB, né, ou a CKMB. Pode ser realizado o exame de ecocardiograma tanto em repouso quanto em exercício, a cintilografia cardíaca, né, porque é para avaliar ali a questão dos vasos sanguíneos, a própria angiografia coronariana, né, e o ecocardiograma, que seria um ultrassom aí do coração para avaliar, né? Então, essas são as principais características da investigativa. Então, dentre os tratamentos, né, nós temos aí a terapia para melhorar prognóstico, né, para evitar futuras obstruções, né, digamos assim, por coágulos, né, por acúmulo, principalmente por coágulos, né? Então, primeira coisa, se o paciente é dislipidêmico, ou seja, ele tem alteração no distúrbio do metabolismo de lipídios, tem colesterol elevado, LDL elevado, né? Então tem que corrigir essa dislipidemia, né? Basicamente, faça o uso de fármacos chamados de hipolipemiantes, como as próprias estatinas, né? Como a simvastatina pode ser utilizada, né? E esse paciente ele seria beneficiado por um uso, por exemplo, de um antiagregante plaquetário para prevenir aí, esses eventos tromboembólicos, como a aspirina e o próprio clopidogrel. Aspirina é o ácido acetilsalicílico e o próprio clopidogrel, né? O tratamento sintomático é utilizado aí como padrão ouro nitratos por via sublingual. Nós temos aí o isordil sublingual, que é o nome referência de nitrato de isosorbida, né? E pode ser utilizado também em fármacos como beta-bloqueadores, né? Os bloqueadores de canais de cálcio e os inibidores da enzima conversor de angiotensina, que tem uma boa ação para esses pacientes aí. Tratamento emergencial, pessoal. Geralmente utiliza-se agentes fibrinolíticos, né? Geralmente é quando o paciente está sofrendo aí um infarto agudo do miocárdio devido a essa obstrução, uma obstrução superior a 80%, por exemplo, né, que leva a uma isquemia impactante, grave, né? Pode ser utilizado em agentes fibrinolíticos que tenha o propósito de quebrar mesmo ali o coágulo, de dissolver esse coágulo, como a streptokinase e a alteplase, né? E o paciente pode ser submetido à intervenção coronária percutânea, né? A cirurgia de revascularização, enfim, pode ser cateterismo, né? Cirurgia de revascularização, que aí já é uma questão quando o paciente está mais grave, digamos assim. Tá certo?
Então aqui, pessoal, vamos lembrar, terapia terapêutica considerada padrão ouro, nitratos orgânicos, né? Lembrando do mecanismo de ação dos nitratos, os nitratos eles entram na via do óxido nítrico, disponibilizando o óxido nítrico, tá certo? Então o óxido nítrico ele vai levar à ativação de proteínas quinases ali, né? Devido à formação de guanidina monofosfato cíclico, tá certo? Que ativa proteínas quinases específicas da via do óxido nítrico e vão levar ao relaxamento do músculo liso vascular, ou seja, um fenômeno de vasodilatação. A vasodilatação melhora o fluxo sanguíneo nos pacientes portadores de angina, melhoram aquele peso, né, aquele desconforto e, consequentemente, vão aliviar também a sensação de dor retroesternal. Então, esse é o padrão ouro. E nós temos nitratos que podem ser administrados em formas farmacêuticas para dispersão sublingual, né? Então, nós temos o Isordil aí, sublingual, que é um dos fármacos muito utilizados, que é o de nitrato de isosorbida com liberação sublingual, tá? E a ação é rápida e, eventualmente, o paciente tem que tratar as outras condições, como dislipidemia, né, como hipertensão arterial, para ser beneficiado como um todo. Ok, pessoal? Beleza, então tá aí a nossa videoaula sobre angina pectoris. Espero que vocês tenham aproveitado todos esses materiais disponibilizados para vocês, né? As videoaulas todas aqui no canal, tá? Aproveitem bastante, estou sempre à disposição de vocês, estamos juntos, bons estudos e até uma próxima videoaula. Tchau!